Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na semana 3. Nessa semana, vamos abordar o tema eliminações múltiplas. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal e, se gostar da aula, deixa o like. Também, gente, nosso canal está repleto de novidades. A escola online está repleta de novidades. Nos sigam lá no Instagram para você ficar por dentro de todas essas novidades. E também, agora, nós já temos a nossa plataforma. plataformaescolaonline.com.br. Acesse lá. Nós estamos colocando material do PET, material dos nossos outros projetos. E para vocês, alunos do terceiro ano, nós temos o projeto Eu Não Erro Mais. A gente está abordando os conteúdos que mais caem no Enem, de acordo com a TRI. Vale a pena vocês acompanharem para garantir a sua vaga na Federal, certinho? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, desde o PET 5 nós estamos abordando as reações orgânicas. Nós iniciamos com a reação de adição, depois vimos reação de substituição e agora nós estamos vendo reações de eliminação. Na aula de hoje nós vamos ver eliminações múltiplas. O que são? A eliminação múltipla é uma reação de eliminação quando ocorre duas vezes na mesma molécula. E nessa situação, quando nós tivermos eliminações múltiplas, nós podemos ter formações de várias insaturações, podendo ser elas duplas ou ligações triplas. Por exemplo, quando houver uma eliminação múltipla, onde são duas eliminações numa mesma molécula, nós podemos ter a formação de uma ligação tripla, como é esse exemplo aqui. Nós temos a eliminação de 2 HBr, então aqui ó, uma HBr e outra HBr, formando aqui uma ligação tripla. Ou nós podemos ter, por exemplo, a formação de duas ligações duplas. Por exemplo, aqui essa reação, nós temos aqui o butano, que foi submetido a calor com um determinado catalisador e houve aqui a formação de duas ligações duplas. Então, nesse sentido, nós podemos ter, dependendo da substância reagente, a formação de tripla ou a formação de duplas, ok? E nós temos também uma condição especial. Quando nós temos grupos a serem eliminados afastados na cadeia carbônica, por exemplo, nós temos aqui, nesse exemplo de reação, o bromo numa extremidade da cadeia e outro bromo em outra extremidade da cadeia. Então, são halogênios que estão aqui afastados, né? Entre esses bromos, nós temos 5 átomos de carbono. E nessa situação, nós teremos uma eliminação com ocorrência de uma formação de um composto cíclico. Então, aqui, ó, libera o bromo, ok? E aí, na verdade, faltou um 2 aqui, né, para balancear, vai liberar 2 bromos, então 2 KBr, e formação aqui do ciclo, nesse caso, o ciclo pentano, ok? Então, nessa aula nós vamos abordar esses dois temas. Eliminações múltiplas, formando seja tripla ou duas duplas, e a eliminação de grupos afastados, tendo então a formação de ciclos. Certo, pessoal? Então, vamos às nossas atividades. Atividade 1. Bom, a atividade 1 é uma atividade teórica. Então, pede para a gente retomar o texto lá no PET, no material fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. É um texto que remete à automedicação, que o brasileiro, 77% dos brasileiros se automedicam. E aí, em função desse texto, vem alguns questionamentos. Pede, na letra A, para construir um parágrafo justificando sua opinião a respeito da automedicação. Então, gente, é uma resposta muito pessoal, né? Você vai justificar
né? Escrever um parágrafo justificando a sua opinião, que você tem por opinião da automedicação. Bom, pessoal, se é um tema, se vocês leram o texto e se é um tema tão criticado, claro que se automedicar não é algo positivo. Eu não vou aqui construir o parágrafo para vocês, mas eu vou dar aqui para vocês argumentos do que é a automedicação e dos riscos que podem ocorrer com pessoas que se automedicam. Então, primeiro, o que é automedicação, né? É o ato de ingerir remédios para aliviar sintomas sem qualquer orientação médica no diagnóstico, prescrição ou acompanhamento do tratamento. Então, é você tomar um remédio sem orientação médica. Então, quais são os riscos ligados a essa automedicação? Então, são vários, gente. Todo remédio, ele possui efeitos colaterais, né? E quando ingerido de forma incorreta, podem causar muitos danos à saúde. Então, aqui eu listei alguns danos, alguns malefícios que a automedicação traz para a pessoa. Primeiro, a intoxicação. Você pode ter, por exemplo, uma alergia a determinado constituinte do medicamento e você, se automedicando, né, você pode estar correndo o risco de se intoxicar. E dependendo da intoxicação, pode levar à morte, pessoal. É muito sério. Um outro fator negativo seria a interação medicamentosa. O que é isso, professora? É, por exemplo, você já toma um remédio, por algum outro motivo, um remédio com orientação médica. Você sentiu algum outro sintoma e tomou outro remédio, se automedicou. Pode ser que os dois medicamentos, eles vão interagir entre si e podem ou anular o efeito um do outro ou intensificar o efeito. E isso pode causar danos à saúde. Outro fator, alívio dos sintomas que mascaram o diagnóstico correto da doença. Por exemplo, você está sentindo uma dor muito forte em determinado local do seu corpo. Você vai tomar um analgésico para aliviar essa dor. Você aliviando a dor, você pode estar mascarando uma doença que é muito grave. E aí, como você não está sentindo os sintomas dessa doença, você está aliviando a sua dor com o medicamento, se automedicando, você não procura o médico e essa doença pode ir agravando. Isso é muito perigoso, pessoal. A reação alérgica, gente, ela tem efeitos bem similares à intoxicação, né? A reação alérgica pode ser, por exemplo, devido a uma intoxicação do organismo. A dependência do remédio, por exemplo, se você está acostumado a sempre tomar um remédio, sempre que te dá uma dorzinha de cabeça, você vai se tornar dependente desse remédio. Isso é muito grave. Outra coisa, algumas pessoas, eu já vi, muitas pessoas usam o Sorine, né? Constantemente, não consegue ficar sem o Sorine. Isso são pessoas que se automedicaram e tornaram-se dependentes do medicamento, né? Sempre o nariz vai estar entupido se não colocar o Sorine, que tem substâncias que vão ajudar quando a pessoa está realmente precisando, mas se ela se tornar dependente, ela vai ficar refém desse medicamento. Outra situação é que se você toma um medicamento sem prescrição médica, você pode estar ali causando resistência dos micro-organismos àquele medicamento. E aí, quando realmente for necessário tomar um medicamento para combater determinada doença, aquele medicamento não lhe trará efeito, porque os organismos que estão ali causando aquela doença, eles vão estar resistentes, então você vai precisar tomar uma droga ainda mais forte. Olha o perigo, pessoal. E por último, é um mau hábito, né? Acumular remédio em casa. Então, por exemplo, você foi ao médico e o médico prescreveu determinado medicamento. E aí, por você ter novamente sentido os mesmos sintomas, por ter ainda o remédio em casa, você vai lá e toma, se automedica. E isso pode ser grave, porque pessoa tendo o mesmo sintoma pode ser doenças diferentes, distintas. E aí tá tomando o medicamento errado. Por isso que é muito importante, gente,
tomar o medicamento apenas com prescrição médica, certo? Na letra B, pede: você ou alguém próximo a você já tomou algum medicamento por conta própria? Se sim, por que fez isso? Bom, pessoal, isso acho que todo mundo já fez de alguma forma, né? Seja, por exemplo, sua mãe indicou, você falou assim: nossa, mãe, tô com uma dor aqui na lombar. Filha, toma aqui esse remédio, né? A minha mãe, gente, ela é uma ótima pessoa para prescrever remédios. Impressionante. Mas é normal, né? Não é correto, vamos aqui fazer um parênteses, mas todo mundo já fez esse ato errado. Então, gente, é uma resposta pessoal, mas eu vou trazer aqui para vocês alguns argumentos por que as pessoas se automedicam. Então, primeiro, né, é de certa forma triste, mas algumas pessoas têm dificuldade de acesso ao serviço de saúde. E a demora ou o preço da consulta, que é muito elevado, faz com que a pessoa se automedique. É mais fácil ir lá na farmácia, falar para o farmacêutico os sintomas e ele mesmo indicar um medicamento que pode resolver, né? Mas sem a prescrição médica e sem a orientação adequada do médico é um bem risco, com muitos riscos, né, pessoal? A repetição de sintomas semelhantes aos apresentados em um adoecimento anterior, em que o paciente guardou a receita médica e se lembra dos remédios prescritos. Então, pessoal, isso é muito perigoso, né? Então, se a pessoa está tendo determinados sintomas que já teve numa ocorrência anterior, ele pode estar ali ou já ter o medicamento em casa e se automedicar, ou lembrar do nome do remédio. Alguns remédios a gente sabe que é possível comprar sem receita médica e ir lá na farmácia comprar, né? Então esse é um outro motivo das pessoas se automedicarem. Depois, a recomendação de alguém conhecido ou balconista de farmácia. Essa aqui é ótima, né? Você vira e fala assim: nossa, eu tô sentindo isso. Aí a pessoa acha que é médico e fala assim: nossa, toma aquele remédio, ele é ótimo. Isso é muito comum de acontecer, não é mesmo, pessoal? Outra informação, né, que as pessoas se automedicam: a não comercialização de doses fracionadas. Por exemplo, o médico fez o receituário e falou assim: toma esse medicamento aqui por 3 dias. E aí, quando foi comprar, não tinha dosagem correta para 3 dias. Tinha lá a dosagem para 10 dias. Então, você comprou uma caixa para 10, com uma dosagem para 10 dias, mas você precisa tomar somente 3. Então, vai sobrar medicamento em casa. E aí, você tendo esse medicamento em casa, quando você sentir sintomas similares, você vai lembrar do remédio e vai querer tomar. Então, é isso que acontece. O papel da mídia divulgando medicamentos sem nenhuma política de regulamentação. Então, quem já não viu uma propaganda de algum remédio bom, por exemplo, para gripe, né? Ou algum remédio para aquela dorzinha de cabeça, ou para aquela cólica, né? Eu acho que todo mundo já viu uma propaganda em relação a esses medicamentos. E por último, o livre comércio de medicamentos nas farmácias. Então a gente sabe que muitos remédios eles não precisam de prescrição médica para serem comprados, né? Então, devido a essa facilidade da comercialização, muitos precisando, né, de um medicamento para aliviar algum sintoma, alguma dor, eles se automedicam. Certo, pessoal? Letra B. Como são armazenados os medicamentos em sua residência? São de fácil acesso? Então, pessoal, também é uma resposta pessoal. Eu vou aqui trazer para vocês algumas formas de armazenar os medicamentos de forma correta. Então, todo medicamento ele deve ser guardado fora de alcance de crianças e animais. A gente sabe que as crianças, principalmente, gente, não sabe distinguir o que é algo que pode ser consumido e do que não pode. Então, o medicamento não pode ficar ao alcance, ok? Evitar guardar medicamentos com produtos de limpeza, perfumaria e alimentos. Muitas pessoas, principalmente com essa parte aqui de perfumaria, né?
Muita gente guarda junto lá com maquiagem, com perfume, né? Ou no banheiro, né? No armarinho do banheiro. Então, pessoal, não pode, tá bom? Tem que ter um local adequado para os medicamentos. Ser guardados em locais sem contato de luz direta, né? Porque a gente sabe que a luz, o calor pode degradar o medicamento. Que não sejam nem quentes nem úmidos, como banheiros e cozinhas, né? A gente sabe que o banheiro e a cozinha são áreas da residência que tem grande umidade. Então, são dois ambientes que não deve ser guardado remédio. Ser guardado dentro de suas embalagens originais, pois foram desenvolvidas para conservar as características físico-químicas do medicamento. Então, muita gente tira o medicamento da embalagem, né? Não pode, pessoal. Principalmente aqueles que têm aqueles pacotinhos de sílica, né? Para reter a umidade. Não pode. Muita gente fala assim, veio com aquele pacotinho, aí abre e deixa a criança brincar. Além de ser perigoso, né? Aquelas bolinhas, é necessário que aquela sílica fique no medicamento. Não tá ali à toa, pessoal. É para diminuir a umidade, para não deixar o medicamento absorver água, ok? Alguns remédios precisam de refrigeração, mas devem ser colocados em local adequado na geladeira. Não pode ser colocado nem na porta e nem próximo ao freezer. Professora, na porta é melhor, mais fácil. Não pode, gente, porque a porta, a gente abre e fecha a geladeira e ali na porta tá o tempo todo modificando a temperatura. Então, não pode guardar o medicamento na porta e nem próximo ao congelador, que vai ser uma parte da geladeira que vai estar muito mais fria. Então, tente colocar num local dentro, né, nas prateleiras e não tão próxima do congelador. Certo, pessoal? Então, essa foi a atividade 1. Todas as respostas são respostas pessoais, mas dei aqui argumentos para vocês construírem a resposta de vocês. Vamos para a atividade 2. Agora, falando um pouquinho do nosso conteúdo de reações de eliminação. Está pedindo para copiar no caderno e completar as seguintes equações, dando o nome do produto orgânico formado. Então, olha aqui, pessoal. Nas duas situações, na letra A e na letra B, nós temos aqui, bromo distante, né? São halogênios distantes, são os grupos que serão eliminados. Então, aqui, gente, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos entre os bromos. Isso a gente tem que, a partir do momento que o bromo tiver de 4 carbonos ou mais distantes, a gente tem que suspeitar aqui da formação de ciclos, de produtos cíclicos, certo? Então, aqui, eu vou até numerar, né? De 1 a 4 aqui o carbono, a gente vai ver que o ciclo formado vai ser na ligação do carbono 1 com o carbono 4. Então, aqui, formando o ciclo butano. E o subproduto aqui da eliminação é esse sal aqui. Ok, pessoal? Então, agora na letra B, a mesma coisa. Olha aqui, os bromos estão distantes aqui, em relação a 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, vai formar aqui, um anel de 5 carbonos. Então, eu vou até numerar aqui, lembrando que essa numeração minha não é a numeração correta para fazer nomenclatura, tá bem? Nesse composto aqui aberto. Tá bom? Mas aí a gente vai... essa numeração eu coloquei aqui só para visualizar o fechamento do ciclo. A gente vai ver que vai eliminar o bromo do carbono 1, que aqui eu numerei, e o bromo aqui do carbono que eu numerei como 5. E o ciclo formado vai ser entre 1 e 5, ok? Então, olha aqui, esse é o carbono 1, que está ligado aqui, né, a esse CH, CH3, CH3. E aqui é o carbono 5, onde fechou o ciclo. Então, como é a nomenclatura? Então, na posição 1, gente, nós temos aqui, um radical. Qual radical que é esse? O isopropil. Então, na posição 1, a gente tem o isopropil e é um ciclo de 5 carbonos, ciclo pentano. Certinho, pessoal? Bem tranquilo, né? Então, toda vez que a gente tiver aqui, grupos nas extremidades ou grupos distantes, entre 4 a 5 carbonos ou mais, sempre a gente vai ter aqui a formação de anéis cíclicos, ok? Então, vamos à atividade 3 agora.
Quais são os prováveis produtos das eliminações múltiplas? Então, nós vimos isso na introdução da nossa aula, né? Quais são os prováveis produtos? Então, se a reação de eliminação ocorrer 2 vezes na mesma molécula, teremos a formação de uma ligação tripla ou de 2 ligações duplas. E aí, complementando, né, essa resposta, e se os grupos estiverem afastados um do outro da cadeia, nós teremos a formação de um ciclo, ok? Então, aí está o resultado de eliminações múltiplas. Nós podemos ter ligação tripla, mais de uma ligação dupla, ou, se os grupos estiverem afastados, formação de um ciclo. Certo, pessoal? Atividade 4. As equações adiantes representam, respectivamente, reações de. Então, pessoal, olha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, uma insaturação, 2 insaturações e uma molécula de gás cloro. E aí, o que a gente observa aqui? Que tem aqui um cloro numa extremidade, na outra extremidade outro cloro, e houve aqui o desaparecimento de uma insaturação. Antes nós tínhamos 2 insaturações, agora uma insaturação. Então, gente, nós temos, olha aqui, do lado dos reagentes 2 substâncias, do lado do produto uma única substância. Quando a gente olhar aqui o mecanismo de reação, né, gente, é um mecanismo de adição, que a gente vê lá no primeiro ano do ensino médio, né? Então, se você for classificar essa reação aqui, ela é uma reação de adição. E também é uma reação de adição, né? Foi adicionado cloro na insaturação. Só que aqui o cloro, entrou no carbono nessa extremidade, houve migração da insaturação para o centro, e aqui essa ligação pi pegou o outro cloro. Certinho, pessoal? Então, essa primeira equação é uma equação de adição. A segunda, olha aqui, nós temos o benzeno, ácido nítrico em meio ácido sulfúrico. E aí, gente, formou aqui, ó, o nitrobenzeno. Então, substituiu aqui, ó, o hidrogênio por um grupo nitro. Então, essa aqui é uma reação de substituição. E aqui, pessoal, olha aqui, ó, nós temos aqui, ó, cloro, e no composto orgânico aqui não tem mais cloro, formou dupla. Então, o cloro foi retirado, foi eliminado. Então, aqui é uma reação de eliminação. Então, as equações adiantes representam, respectivamente, reações de adição, substituição e eliminação. Letra A. Muito tranquilo, né, pessoal? Então, nós finalizamos as atividades da semana 3. Aguardo vocês na próxima semana com as atividades da semana 4 e para finalizarmos o PET 6. Lembrando, nosso Instagram tá cheio de novidades e a nossa plataforma tá lá, gente, é um mimo, acesse plataformaescolaonline.com.br. Tchau, pessoal, e se teve alguma dúvida na aula, deixa aí no comentário, vai ser um prazer responder. Tchauzinho!